Em que momento as nossas zonas seguras nos afastam dos nossos propósitos? Nos vídeos anteriores em que postamos e falamos um pouco sobre direcionamento e propósitos, mencionamos muito propósitos que ainda seriam conhecidos ou processos em que levavam, direcionamentos em que nos levavam a conhecer propósitos. Mas hoje eu quero abordar um tema um pouco mais profundo do que conhecer propósitos. Quando os nossos propósitos já são conhecidos por nós e de alguma forma procrastinamos decisões importantes a serem tomadas. Em que momento eu e você precisamos sair das nossas zonas seguras, dos refúgios da alma e do espírito, para tomarmos decisões que já vêm sendo procrastinadas há algum tempo? De pessoas que acabam entrando às vezes nesses lugares seguros, nessas zonas seguras das suas almas, porque se depararam com o medo do novo ou com o medo da grandeza dos seus propósitos que já foram revelados e comunicados por Deus. Em que momento essas zonas seguras dos nossos propósitos nos afastaram? Em que momento esse propósito passou a nos assustar muito mais do que a nos motivar? E como eu e você enfrentaríamos ou como devemos enfrentar situações como essas na grandeza da palavra de Deus e na certeza e no alicerce das Escrituras? O tema do nosso episódio hoje é propósitos conhecidos, decisões procrastinadas. A paz de Cristo a todos, sejam bem-vindos, que bom que nós estamos aqui para mais um momento de meditação e reflexão na Palavra de Deus, um momento gracioso do nosso Senhor. Eu quero começar esse vídeo de hoje lendo a Palavra de Deus, naquilo que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao verso 5. Aqui eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Esse vai ser o nosso texto base durante a mensagem, mas é claro que trataremos e abordaremos de outros textos aqui durante o vídeo. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 ao 5, Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, ou seja, os seus pais, e eles moraram com o rei durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fique nesse lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. A palavra do Senhor nos mostra o momento em que Davi se refugia na caverna de Adulão, mas antes ele leva os seus pais para um lugar na proteção do rei de Moabe. A terra de Moabe tinha laços com Davi, né? Laços parentais com Davi. E Davi leva os seus pais, a sua família, até aquele lugar, para que eles ficassem ali em local seguro, e ele, Davi, também retornaria para Adulão, num local que o próprio Davi considerou, né? As Escrituras descrevem esse momento como o lugar seguro, ou o próprio profeta Gade, o vidente Gade, em algumas versões, trata isso como o lugar seguro. Eu quero destacar aqui, inicialmente, duas partes importantes, de tantas coisas importantes nesse texto, né? Davi disse, num primeiro momento, que ele gostaria que os pais ficassem com o rei de Moabe, até que ele, Davi, soubesse o que Deus ia fazer com ele. Eu destaco essa parte, porque é muito curioso que um homem como Davi tenha dito, né, que é curioso e profundo do ponto de vista do que estava acontecendo mentalmente com Davi. Ele dizer que gostaria de saber o que Deus vai fazer dele. Um outro ponto que eu quero destacar aqui é que, depois de todo aquele diálogo, o profeta Gade disse para Davi: Não fique nesse lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. O primeiro ponto que eu destaquei sobre a fala de Davi, e que eu reputei como curioso, é porque um homem como Davi sabia o que Deus ia fazer com ele. Afinal de contas, alguns capítulos antes, no livro de Samuel, Samuel capítulo 16, verso 13, Davi foi ungido pelo profeta Samuel como rei. Davi sabia
da sua unção. Ele conhecia a sua unção como rei. Então é curioso que um homem que sabia qual era o propósito da sua vida, Deus já tinha revelado para ele qual era o propósito da vida dele, tenha produzido uma frase de: eu vou para um lugar seguro, eu vou para uma caverna, eu vou para um refúgio da alma, para eu entender o que Deus vai fazer comigo, né? É uma frase bem profunda. E um leitor desavisado pode imaginar que Davi não soubesse do que Deus estaria tratando ou de que propósito a sua vida levaria. Mas a verdade é que ele foi ungido por Samuel, para ser rei no lugar de Saul, né? E eu brinco que se ao menos que Davi sofresse de algum tipo de esquizofrenia, Davi sabia e conhecia o seu propósito. Esse propósito já havia sido revelado por Deus a Davi, né? Era uma realidade sabida por todos. E aí o vidente, o profeta Gade, entra na história, na narrativa e, a mando de Deus, diz uma coisa que pode parecer óbvia, mas o profeta foi relembrar Davi sobre um ponto. Davi, sai desse lugar seguro e vai para Judá, né? O profeta disse isso em outras palavras. O que o profeta estava comunicando dos céus a Davi, Davi, ao menos que você seja ou queira ser rei de morcegos aqui nessa caverna, porque é tudo que vai restar para você aqui nesse lugar. Você precisa ir para o lugar do seu propósito. E o seu propósito é entrar na terra de Judá, porque você vai ser rei em Judá e não aqui nessa caverna. Isso, né, nos leva a um primeiro ponto importante dessa mensagem, que pessoas que conhecem o seu propósito, mas de alguma forma procrastinam ou postergam essa decisão de ir para o lugar do propósito que Deus já comunicou, precisam entender que as comunicações de Deus, nesse sentido, vão ser sempre de: vai para o lugar do teu propósito. Pessoas certas nos lugares errados não assumem propósitos, não executam propósitos, não experimentam a realidade de Deus. Outro ponto importante aqui que eu quero destacar é que, veja, as escrituras não endossam que aquele lugar era seguro do ponto de vista dos céus. Aquele lugar era seguro do ponto de vista de Davi. O profeta Gade disse: sai do teu lugar seguro. Em algumas versões, por exemplo, como a King James, sai do teu refúgio. A King James, na versão em português, a King James inicialmente foi traduzida para o inglês, mas no que eu costumo dizer, a tradução da tradução, no português ela trouxe algo como sai do teu refúgio. O profeta estava considerando que aquele lugar era um refúgio de Davi, mas ele não era o lugar do propósito de Davi. E Davi se refugia ali por causa de medos, dúvidas, ansiedades, né? Momentos de dificuldade da mente. E a prova mais cabal de tudo isso é que antes dele estabelecer aquele refúgio, ele se preocupou em encontrar um lugar seguro, um lugar protegido para sua família, para os seus pais, e levou eles até o rei de Moabe. Isso é a prova de alguém que precisa de um momento de refúgio para poder pensar e raciocinar em tudo que está acontecendo na vida, porque ele começa a constatar um propósito que foi comunicado para ele e uma realidade que está acontecendo que é totalmente diferente desse propósito, né? A casa de Saul perseguia a casa de Davi. Saul começou a perseguir Davi, né, de forma muito firme, ao ponto que Davi teve que começar a fugir de Saul. Esse medo que Davi começou a sentir de Saul, ele era real, ele era físico, mas também se convertia em medos que eram internalizados, os medos da alma, né? E de alguma forma, eu e você hoje talvez possamos enfrentar medos muito mais na nossa alma, no nosso intelecto, no nosso pensamento, por causa de propósitos que já são conhecidos de mim e de você. Propósitos que já foram comunicados por Deus nos nossos casos e que talvez nos assustem ou pela grandeza ou pela dificuldade sob o ponto de vista humano, porque para Deus nada é impossível. Isso nos leva a um ponto importante em que eu abordo nessa mensagem, perguntando quando, em que momento, né, essas zonas de segurança que nós construímos mentalmente, os nossos refúgios da mente, eles começam a nos afastar dos nossos propósitos. Em que momento começamos a nos distanciar daquilo que Deus sonhou, produziu e entregou de identidade dos céus para mim e para você? Em que momento? O medo disso faz a gente se refugiar em algum lugar na mente e nos afastarmos desse propósito que Deus começou a comunicar
de forma antecipada a mim e a você. Talvez seja o medo do novo, e o medo do novo é algo que é experimentado por muitas pessoas. Geralmente tendemos a ter medo daquilo que é novo, daquilo que não foi experimentado, exatamente porque não temos parâmetros para poder diagnosticar uma realidade ou outra. Mas às vezes também criamos medos porque precisaremos, para esses novos propósitos, frustrar pessoas ou ter que lidar com frustrações nossas em desapontar pessoas que nos cercam, que pertencem, que fazem parte da nossa vida. Ou então, às vezes, há, algumas preocupações, muito excessivas em relação à nossa própria reputação, né? Meu Deus, o que vai ser, o que vão pensar de mim quando eu assumir esse propósito, quando eu tiver que tomar algumas decisões que não são populares, quando eu tiver que tomar algumas decisões que desapontam pessoas ou que podem frustrar expectativas, de pessoas próximas. E frustrar expectativas de pessoas próximas é uma das partes mais difíceis de ter que lidar com propósitos, de ter que lidar com grandeza de propósito. Eu não sei se eu posso afirmar nada disso de Davi, se era o caso, no exemplo concreto que estamos tratando aqui, no caso de Davi, mas falando por mim, no meu caso, quando começo a descobrir que tipo de propósito Deus comunicava comigo e para que lugar Deus queria me levar, eu começo a sentir um misto de todas essas emoções que citei, de medo, de dúvida, de incredulidade, de medo de ter que frustrar pessoas, medo de ter que me frustrar por causa de desapontamentos que eu iria causar em pessoas que criaram expectativas, pessoas muito próximas que criaram expectativas, quando eu desapontasse elas em relação a talvez o meu propósito não seja aquilo que elas sonharam, expectaram, né? Um misto de todas essas emoções, porque quando eu descubro que parte do meu propósito passa em ter que lidar com a minha timidez, em ter que fazer coisas como essa que eu estou fazendo agora, gravando um vídeo para o YouTube, ou ter que falar em público como sendo parte do meu propósito, eu começo a me deparar com medos e começo a me refugiar em locais seguros da alma, da mente, porque o medo dessa nova parte da vida começa a conflitar com o tamanho do propósito ou a grandeza do propósito de lidar com essas coisas que Deus havia comunicado. E esse é o exato momento em que talvez algumas pessoas, percebendo os seus propósitos, começam a ter muito mais. eh, a grandeza desse propósito passa a assustar muito mais do que a motivar, né? E quando eu falo grandeza, eu não estou me referindo somente a proporções de tamanho exponencial de um propósito, mas a grandeza dos desafios que são impostos, né, por esses novos propósitos. Em que momento esses desafios eles começam a nos separar do propósito e nos aproximar muito mais dos medos, né? Eles assustam mais do que motivam. Em um momento da vida de Davi, e o personagem que estamos utilizando aqui como aplicação, como pano de fundo, 1 Samuel capítulo 27, um pouco depois do trecho que lemos, 1 Samuel 22, mas 1 Samuel 27, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos de Saul. Em algum momento, talvez a grandeza do propósito que Deus comunicou para Davi tenha assustado mais do que motivado Davi, ao ponto dele considerar local mais seguro fugindo do propósito do que no local do próprio propósito. Porque o local do propósito inevitavelmente passava pela terra de Judá. Passava por ter que enfrentar em algum momento Saul. E quando eu digo enfrentar, eu não estou falando de batalhas físicas, mas enfrentar um rei que estaria sendo destronado, porque Saul haveria de ser destronado, para que Davi assumisse esse propósito como rei em algum momento. Esse lugar do propósito passou a assustar muito mais do que a motivar, ao ponto de Davi dizer que o local mais seguro para ele, ou o melhor local, era longe do propósito. Talvez hoje, alguém que esteja me assistindo já tenha dito que o local mais seguro é longe dos seus propósitos. Talvez porque os seus propósitos te assustem, talvez porque o seu propósito que já é conhecido
os desafios produzam muito mais medos do que motivações. E é óbvio que, usando o exemplo de Davi, eu e você não fomos chamados para ser rei, porque já existe um rei, é o nosso Senhor Jesus, mas fomos chamados para uma grandeza de propósito nos céus, que começa na terra, e nós fomos chamados por uma grandeza de propósito que por si só já é grande o suficiente, que é anunciar as boas novas do evangelho. Mas é claro que Deus preparou propósitos individuais, personalíssimos para cada um de nós, cada um de vocês que me assiste aqui, né? E isso também é algo grandioso. Imagina, Deus comunicando um propósito personalíssimo para Davi. Davi era um pastor de ovelhas simples, uma pessoa que vivia uma realidade simples, rotinas do dia a dia, da vida ordinária de cada um. Davi era pastor e de repente a vida dele muda, a realidade se transforma e ele é ungido para ser rei, um simples pastor. Alguém que havia sido esquecido pelo próprio pai, porque quando Samuel se apresenta na casa de Jessé, ele pergunta, depois que Jessé apresenta todos os seus filhos, ele pergunta: não tem mais nenhum? Porque de todos os seus filhos, Deus não escolheu nenhum deles. Será que você não tem mais nenhum filho? Então Jessé se lembra que ainda tinha Davi, que era pastor de ovelhas, que estava pastoreando. A realidade da vida de Davi muda de uma forma uma proporção enorme, e eu não estou querendo aqui, obviamente, nem me comparar, nem comparar o propósito de ninguém com o de Davi, mas usando isso como uma aplicação prática de que em algum momento, talvez, quando Deus te comunica do teu propósito, e você fica sabendo disso, a grandeza dessa comunicação te assusta, o local para onde Deus pretende te levar te assusta, porque é desafiador e Deus trabalha com esses desafios, porque Deus não chama covardes, Deus só chama os corajosos, aqueles que estão dispostos na alma e no espírito de acessar e aceitar a identidade de Deus. E Davi não é diferente de mim e de você no sentido de ser humano e de possuir fraquezas e fragilidades que nós, como essência, como humanos, também temos, né? Davi chegou ao ponto de dizer então que o melhor lugar era longe do propósito, mas aí Deus manda o seu profeta comunicar: olha, o seu lugar, o melhor lugar é na terra de Judá. Entre na terra de Judá. O que os céus estavam comunicando a Davi de alguma forma, em outras palavras, e o que os céus comunicam para mim e para você hoje. Não sabote o lugar do seu propósito. Não deixe o medo dos desafios, da grandeza do seu propósito. Esse medo, não deixe ele sabotar aquilo que Deus pode e quer fazer na sua vida. E então chegamos no momento de responder uma das perguntas que fizemos na introdução do vídeo: de que forma eu e você enfrentamos esses desafios, de que forma a gente pode enfrentar esse medo de um propósito que começou a assustar mais do que a motivar. E de que forma, pautado nas Escrituras, no alicerce da palavra de Deus. E eu começo respondendo isso citando Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 4, no verso 10. A primeira parte do verso 10 ele disse: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. É óbvio que o contexto aqui se encaixa na reconstrução do templo pelo governador Zorobabel, governador de Judá, que voltava do exílio de Babilônia junto com o sumo sacerdote Josué ou Jesua, mas a frase fala e se aplica ao nosso contexto aqui de uma forma muito perfeita, porque Zacarias, amando de Deus, estava dizendo que era necessário celebrar pequenos começos. O fortalecimento da nossa fé pode e deve ser potencializado quando começamos a celebrar pequenos começos. Cito de novo o meu exemplo, então, é celebrar cada vez que uma mensagem é assistida no canal, não por causa das minhas conquistas pessoais, mas porque, de alguma forma, a palavra de Deus acessa lares, acessa casas, pessoas, e uma só vida que é acessada pela palavra de Deus precisa ser motivo para que eu, no meu caso, nesse exemplo concreto, celebre, porque ali pude ter sido instrumento e ferramenta de Deus. Você que me assiste precisa celebrar os pequenos começos. As coisas que teoricamente ainda não são grandiosas sob o ponto de vista humano, mas que para Deus já são grandiosas porque foi o Criador que confiou responsabilidades a mim, confiou responsabilidades a você. Esses pequenos começos precisam ser celebrados. Isso pode parecer muito óbvio, mas todo grande processo, todo grande propósito começa do começo, soando muito óbvio e muito clichê, mas é uma verdade que às vezes a gente ignora. Todo grande propósito, todo grande desafio, todo propósito que assusta por ser grandioso,
ou por ser desafiador, e eu repito, sem medo de ser repetitivo aqui, mas quando falamos de grandiosidade, de grandeza, não estamos falando sobre o aspecto de dimensões humanas, mas sobre o aspecto de dimensões dos céus, a grandeza daquilo que os céus nos confiam. Mas tudo isso tem um começo. E os pequenos começos precisam ser celebrados por mim e por você. E precisam ser celebrados por mim e por você, porque, na grande maioria das vezes, nós somos os nossos principais detratores, com comparações indevidas que fazemos. Cito um texto, um trecho das Escrituras, Deuteronômio capítulo 2, o verso 9, quando Moisés começa a recontar para a geração que iria acessar a Terra Prometida, de como Deus os conduziu pelo caminho do deserto. Moisés falando em Deuteronômio capítulo 2, verso 9, ele diz: Então o Senhor me disse, não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você a herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Deus estava dizendo para um povo que tinha recebido um grande propósito, que tinha recebido uma grande promessa de Deus, mas que de alguma forma estava caminhando numa realidade muito e potencialmente diferente da realidade que Deus tinha comunicado. Uma realidade de terra que mana leite e mel, mas eles se deparavam com uma realidade de uma terra desértica, árida, de um caminho num sol escaldante, ainda que Deus os protegesse durante o dia e durante a noite, mas a realidade daquilo que tinha sido comunicado como propósito estava sendo um pouco diferente da realidade daquilo que eles percebiam. Ao ponto de que Deus disse: Olha, eu já dei herança para alguns, e não fiquem olhando para a herança deles. Olhem para o desafio de vocês, olhem para o propósito de vocês. São as pequenas comparações. Imagina o povo olhando e dizendo: Poxa, nós é que somos o povo de Deus, nós é que somos considerados povo de Deus, ele nos chama como seu povo, mas são os nossos irmãos que já têm herança, que já têm a sua própria terra. E nós estamos aqui peregrinos nesse lugar. Hoje eu e você, com uma mensagem como essa, precisamos olhar para as comparações que estamos fazendo com o caminhar de pessoas que estão próximas a nós e que talvez já colheram ou estão em processo de colheita, e talvez você ainda não esteja nesse processo de colheita. Evite as comparações. Saiba que se você está vendo a colheita de alguém, processos anteriores de aperfeiçoamento já foram startados por essa pessoa. Se ele está colhendo hoje, seja justo ou ímpio, processos foram startados. A palavra de Deus disse que o homem não pode enganar a Deus e que aquilo que o homem planta, ele colhe. A Bíblia não diz que só colhe quem é crente, quem é justo e quem é ímpio. A Bíblia diz que todo homem que planta, colhe. É por isso que eu e você precisamos, de uma forma rapidíssima, abandonar as comparações daqueles processos de pessoas que nos acompanham, de pessoas que estão próximas, de conquistas já realizadas por eles. Quando a gente olha para os nossos próprios desafios e propósitos e percebe que ainda não conquistamos, ou que as realidades que foram comunicadas por Deus estão um tanto quanto distantes, né? Tendo dito isso, quero que você anote em algum lugar, né? Na sua mente, ou anote em algum lugar, para que depois, no final do vídeo, eu consiga te mostrar a importância dessa anotação. Deus já está no lugar do seu propósito. Quando Deus te chama e comunica um propósito, mesmo que esse propósito te cause medo por causa de um desafio muito grande, Deus já está no lugar desse propósito. E é aqui que eu e você precisamos diferenciar o que é variável humana e o que é o imponderável e o sobrenatural de Deus. Eu e você só atuamos na primeira instância, naquilo que é variável humana. Porque no sobrenatural de Deus, nós não atuamos, nós só experimentamos. E para responder de forma objetiva, nas Escrituras, como nós nos blindamos, nos defendemos e como nos preparamos e enfrentamos propósitos que conhecemos, que por causa de desafios grandiosos que nos são apresentados, esses propósitos causam mais medo do que motivações. Como enfrentar isso alicerçado nas Escrituras? Quero ler com você um princípio que está estabelecido em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Muitos chamam isso como a doutrina da graça ou a apresentação do que seria a graça do nosso Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O verso 9 ainda diz: Não de obras, ou em outras versões, não por obras, para que ninguém se glorie. A verdade é que não existe nenhum mérito humano na graça. Nós acessamos a graça mediante a fé. Nada do que eu e você possamos fazer como obras, como construção das nossas mãos, força do braço, nada disso nos torna
dificultoso em relação à graça. Nós acessamos a graça do nosso Senhor e a salvação que vem pela graça, mediante uma confissão de fé. E isso é um ponto pacífico nas Escrituras. E isso fala muito sobre um Deus que é misericordioso e pouco ou nada sobre homens e mulheres que são imperfeitos e pecadores. Mas o que muita gente confunde e se atrapalha ou se embanana nos conceitos é que graça é o oposto de mérito. Não existe mérito em mim e você para acessarmos a graça. Mas graça não é o oposto de responsabilidades. E eu digo que muita gente se embanana ou se atrapalha porque interrompe a leitura no verso 9. O acesso da salvação é pela graça mediante a fé. Só que o verso 10, Paulo não termina o raciocínio do que está construindo no verso 9. O verso 10 de Efésios 2 ainda nos diz: pois somos feitura dele, feitura de Cristo, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A verdade é que graça não anula a minha e a sua responsabilidade. Ela anula o nosso mérito. O que recebemos das mãos de Deus não é por mérito, mas por misericórdia, por graça. O fato de recebermos por graça e por misericórdia não anula a nossa responsabilidade em andarmos em obras, e entenda aqui nesse conceito obras como propósito, né? Toda obra que Deus entrega, confia na mão de um homem, é o propósito da sua vida. E porque recebemos de graça, por favor dos céus, com a misericórdia de Deus, isso não anula a nossa responsabilidade em fazer, a nossa responsabilidade de corresponder a graça de Deus. Por causa da misericórdia de Deus, nós que não temos mérito nenhum, recebemos a graça, e essa graça se manifesta, recebemos um propósito de Deus. Toda obra que eu e você recebemos das mãos de Deus, e o versículo 10 de Efésios diz que Deus preparou obras de antemão, ou seja, antes que eu e você nascêssemos, antes que eu e você existíssemos, Deus já havia preparado obras. Entenda obras aqui como propósito. Quando os céus nos entregam um propósito, obras, para que eu e você andemos nelas, Deus está entregando e confiando responsabilidades na minha e na sua mão. Paulo ainda aprofunda esse conhecimento de graça e esse entendimento de graça versus propósito ou obras. No livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 6, eu quero ler aqui agora com vocês. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça. Entenda dons como capacidade que os céus derramam sobre mim e sobre você. Temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. E o que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Eu e você recebemos dons, capacidade dos céus, de forma graciosa. Recebemos uma responsabilidade que são as obras que foram dadas de antemão para que eu e você andássemos nela. Mas os céus não anularam nem excluíram a responsabilidade da dedicação. Paulo deixa muito claro: dediquem-se ao ensino, dediquem-se ao ministério, dediquem-se. A graça não anula a nossa responsabilidade de esforço, de empenho, não por mérito, mas responsabilidades de correspondermos às expectativas que Deus derrama sobre nós. Ora, quando Deus entrega na minha e na sua mão uma obra, um propósito, ele tem expectativas de que eu e você correspondamos com essas responsabilidades. E entenda aqui, esforço ou dedicação por empregar toda a sua energia, empregarmos toda a nossa energia possível para que a gente entregue um resultado. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem destinado na sua mão, tem liberado como propósito na sua mão. Existe responsabilidades suas e você precisa, eu preciso, nós precisamos aplicar todas as nossas energias para que a gente entregue, atinja esses resultados. E é óbvio que empregar toda a nossa energia não fala sobre a força do nosso braço, mas fala sobre a responsabilidade que temos. Aquilo que eu e você precisamos fazer, os céus não vão fazer por nós. Aquilo que é natural, aquilo que é material e que está sobre a nossa responsabilidade de fazer, nós é que temos que fazer e os céus não vão fazer por nós. Tem muita gente iludida na profissão, nos ministérios, dentro da igreja. Eu me dirijo aqui majoritariamente para um público crente, cristão, mas pode ser que isso se encaixe em todas as realidades.
Tem muita gente iludida em profissão, no ministério, nas suas responsabilidades, imaginando que talvez vá receber um download automático de informação, um download automático de realizações. E a verdade é muito diferente. A verdade é que os céus esperam dedicação minha e sua, responsabilidade minha e sua. Sabe, eu sempre digo, eu falo com alguns jovens, às vezes, quer passar num concurso? Chama Deus, confia no Senhor em primeiro lugar, mas se dedique, estude. Deus não premia nem preguiçosos e nem covardes. E quer cantar melhor, quer pregar melhor, quer servir melhor, de alguma forma. Existem níveis de energia e de dedicação que eu e você precisamos entregar para fazermos mais e melhor as nossas atividades. E é claro, veja, é claro que aqui eu não anulo que, em primeiro lugar, é a capacitação que recebemos dos céus, na pessoa do Espírito Santo. Mas isso não anula, repito, as nossas responsabilidades. Mas o que tudo isso tem a ver com os nossos medos? O que tudo isso tem a ver com os locais de refúgio da alma que acabamos entrando às vezes por causa de medos da grandeza do nosso propósito ou dos desafios do nosso propósito? Quero voltar para Efésios, capítulo 2, o verso 10, e frisar uma parte do texto em que a palavra de Deus nos afirma que as obras que Cristo preparou, ele preparou, que Deus prepara, ele preparou de antemão. Efésios 2:10, a parte final do verso diz: as quais, ou seja, as obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Por mais desafiador que seja e que possa parecer o meu e o seu propósito, por mais desafiador e medo que isso possa nos causar, e que às vezes esse medo nos leva muito mais para esse lugar da dúvida do que para a motivação, por mais desafiador que tudo isso seja, Deus já está no lugar do seu propósito, porque ele preparou de antemão, antes que eu e você existíssemos, Deus já está no lugar do nosso propósito. Eu disse que era interessante que anotássemos aquilo e, tendo provado para você pelas Escrituras, Deus já está no lugar do seu propósito, te esperando. Deus já está no lugar do meu propósito, me esperando, porque tudo isso já foi previamente preparado por Deus. Deus conhece os caminhos que você vai trilhar. Deus conhece as decisões que você vai tomar. E Deus tem capacidade dos céus para destinar tanto a mim quanto a você, para que a gente atinja esse propósito e chegue no lugar que Deus já está nos esperando. E a beleza de tudo isso é saber que não é o tamanho do meu ou do seu empenho que define o sucesso desse propósito de quem caminha com Cristo. A falta de empenho meu e seu pode decretar o fracasso de uma caminhada. Perceba a beleza da construção disso. O meu e o seu empenho não são fatores decisivos para o sucesso do nosso propósito. Porque quem caminha com Cristo precisa entender e confiar que é por causa dele. Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. Essa é a beleza de caminhar com Cristo. Mas precisamos ter a consciência de que a falta de dedicação e empenho, minha e sua, pode decidir fracasso de propósito. Eu e você vamos prevalecer nos nossos propósitos, ainda que desafiadores, grandiosos e que nos causem medo e espanto, quando estamos alicerçados numa confiança de que Deus já conhece esse propósito que confiou nas nossas mãos. E porque confiou nas nossas mãos, também derramou capacidade. E já está no lugar da colheita, esperando de mim e de você que correspondamos às expectativas que Ele depositou quando entregou responsabilidades e obras na minha e na sua mão. Que essa mensagem de hoje possa ter servido de um alimento e um alicerce nas Escrituras, para que você reflita mais e melhor durante todo o seu dia ou toda a sua semana. Não sei em que momento você vê esse vídeo, mas tenha certeza de que o Deus que confiou esse propósito, que nesse momento pode estar te assustando, é o mesmo Deus que já está no lugar da colheita desse propósito, te esperando. É o Deus que derramou capacidade em você para que você realize as boas obras. Que Deus te abençoe e que você fique na paz de Cristo.